Olá, seja bem-vindo ao canal do GDIT. Meu nome é João Becker, eu vou ensinar o GDIT de uma forma simples para você. E na dica de hoje, então, eu vou comentar a respeito de como nós devemos cotar uma tampa de uma garrafa feita de plástico. Este projeto específico veio de um artigo da Formilab, que você vai encontrar na descrição aí qual que é o link. E ele visa produzir, então, 50 mil tampas de garrafas através da moldagem por injeção. Eles querem controlar a sensação e a força com que as tampas se encaixam na garrafa e, portanto, exigem boas especificações de tolerância. Querem ter uma boa conexão com a garrafa, mantendo um ajuste de funcionamento consistente. O artigo discute como especificar o diâmetro da rosca, mas não abordaremos aqui este tópico. A tampa também possui furos específicos para conexão com o eixo montado sobre uma superfície plana, como você vê nesse vídeo. Isso permite que a garrafa seja aberta com uma mão enquanto fica pendurada sob a superfície de um armário de armazenamento. No artigo, se comenta em fazer um diâmetro menor e depois executar uma furação posterior para garantir um alinhamento entre os dois furos, com um diâmetro de 4 milímetros. Foi definido, então, o dátum primário na face superior da tampa e o secundário na rosca. Depois de considerar o requisito, a implementação da tolerância de GDT foi feita através do SolidWorks de forma automática. Este, então, foi o desenho gerado pelo software. Porém, nós podemos observar que muitos conceitos não obedecem à norma e poderíamos cotar de forma funcional, econômica, além de simplificar este desenho. Apenas para indicar alguns problemas nesse desenho, nós temos aí a indicação de concentricidade entre os dois furos com diâmetro de 3,85. Nesse, nessa especificação, a concentricidade não apresenta datum, mas as duas normas indicam que nós precisamos indicar datum sempre que utilizamos a concentricidade. Além disso, se formos utilizar a norma ASME Y14.5, a última versão 2018, a concentricidade ela não deve mais ser usada. Outro detalhe, nós podemos ver que algumas dimensões deveriam se tornar cotas básicas e estão com tolerância no sistema cartesiano. Isso pode gerar muita ambiguidade. Outro detalhe nós vemos nessa tolerância de posição também dos dois furos, com valor de 3,85. Essa posição apresenta o datum com o modificador de massa material. Porém, o datum A é primário e ele é uma superfície. Então, não é adequado utilizar máximo material para esse caso. Bom, agora então eu vou mostrar como que nós deveríamos cotar essa peça. Normalmente, a gente ensina que o GDT é tão fácil quanto contar até 3. Porque, em primeiro lugar, nós definimos os datums. Em segundo lugar, nós controlamos estes datums. E, por fim, nós vamos localizar todos os elementos. Dessa forma, já seria o suficiente. Se necessário, nós podemos fazer um refinamento, então, utilizando o quarto passo. Então, partindo do princípio que a função principal dessa tampa é vedação, podemos definir como referência primária é, a face interna onde toca a borda da garrafa. Então, nós colocaremos o datum A aqui. Depois, podemos definir o datum secundário na superfície do diâmetro maior da rosca.
Aqui, lembre-se de colocar Major Diameter, ou MD, dependendo da norma que você estiver utilizando, ao lado do datum B, porque a regra sobre rosca é que deveria ser o diâmetro médio, o diâmetro pitch, e não o diâmetro externo. Mas você pode colocar no diâmetro externo ou no interno, desde que você indique. Então, coloque essa informação. Nesse desenho eu não coloquei. O datum que nós precisamos observar que ele está alinhado, então, com esse diâmetro de 37 milímetros. É importante que ele esteja alinhado. Bom, agora que nós definimos os datums, nós podemos, então, controlar esses datums. Então, nós temos que o datum A, nós vamos controlar uma planicidade de 0,25. Aqui não vou discutir qual seria o valor, isso dependeria de entender qual que é a melhor especificação para que, então, nós tenhamos, não tenhamos o vazamento, né? Não tenhamos o problema justamente de vedação. O datum B, observe que, como ele é secundário, então ele vai ser dependente do datum A, nós precisamos ter uma especificação que faz um relacionamento com o datum primário. Nesse caso, o relacionamento, então, dessa rosca com o primário é de perpendicularidade. Por isso foi usado perpendicularidade 0,1 em relação ao datum A. Agora nós podemos localizar todos os outros elementos. Então, começando com aquele que é mais importante, que são os dois furos, e esses furos, eles precisam ficar alinhados. Aqui eu estou utilizando a especificação conforme a norma da ASME. Eu também poderia mostrar como seria da norma da ISO. Mas no caso da norma da ASME, então, nós colocamos aqui uma especificação de localização em relação ao datum A e B, A primário e B secundário, né? Nesse caso, não tem esse máximo material que foi colocado anteriormente. E depois, nós temos, então, que vai ser um valor, por exemplo, 0,3 na condição de massa material. E para garantir o alinhamento entre os dois furos, daí nós podemos colocar 0 em massa material e nós podemos já definir diretamente com a tolerância que nós vamos utilizar, que nesse caso seria de 4,2 mais ou menos 0,1. Ainda permite uma pequena folga para que seja garantida uma montagem fácil, então, do pino que é mencionado no artigo. E, por fim, o que colocaria a mais nesse desenho? O que nós precisamos indicar a mais? Uma tolerância geral. Então, veja que foi colocada uma tolerância geral de perfil de superfície de 0,5 em relação a primário B secundário. Assim você vê como o desenho ficou bem simplificado, funcional e econômico. Aqui nós fizemos, então, todos esses passos que nós indicamos anteriormente. Portanto, tome cuidado em confiar numa geração automática de cotação de algum software, pois ela pode não expressar a intenção do projeto. Por isso, é importante compreender como cotar de forma funcional e saber o potencial de cada controle geométrico. Enfim, nós ensinamos você a projetar da forma correta com as tolerâncias que representam a intenção do projeto e com o objetivo de redução de custo. Se você quiser, então, ler esse artigo, entre no link que nós indicamos aí. E você também pode consultar na descrição que nós deixamos nesse vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Quer saber mais? Entre em contato conosco e saiba mais sobre os nossos cursos e como nós podemos te ajudar a fazer o GDIT ser simples para você. Olha, não se esqueça para poder compartilhar esse vídeo, para poder, então, dar um like aí e dessa forma promover, para que outras pessoas também possam aprender o GDIT dessa forma simples. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo.